Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à terceira videoaula da Semana da Odontologia Hospitalar. Queria agradecer demais a participação de vocês nesse evento, tá? Só fazendo aqui uma retrospectiva, na primeira videoaula nós tivemos uma abordagem sobre os conceitos, sobre o histórico e sobre a legislação da odontologia hospitalar. Então, se você não viu esse vídeo, volta lá e vê, que é um vídeo muito interessante e que mostra também as oportunidades de mercado que hoje são favoráveis para a atuação do cirurgião dentistas dentro do ambiente hospitalar, do ambiente ambulatorial ou um ambiente domiciliar, tá bom? Na segunda videoaula, nós conversamos sobre as infecções hospitalares e a relação com a odontologia, principalmente sobre a nossa atuação frente à redução das taxas de infecções respiratórias. Vocês viram que com a atuação da equipe de odontologia, eu posso ter essa oportunidade de fazer parte em um dos hospitais que eu trabalho, mostrei e mostro para vocês como foi importante a atuação da odontologia nas reduções das infecções respiratórias. Tivemos uma redução ali de cerca de 40% a 50% nas taxas de PAV depois da atuação da equipe de odontologia nas unidades críticas, especialmente na UTI. Então, se eu fui capaz, lá desde 2015, a iniciar esse serviço em um hospital, com pouca informação ainda na época, e conseguimos êxito na redução dessas taxas de infecção respiratórias, então agora, com essas informações que a gente tem hoje em dia, você conseguirá também obter esse resultado, tá bom? Nessa videoaula, a gente vai conversar um pouco, eu vou mostrar alguns casos clínicos para vocês de pacientes com algumas alterações bucais ou alterações orofaciais que são prevalentes em um ambiente hospitalar, tá? Então, eu vou mostrar um pouco dos casos clínicos, da minha vivência dentro das unidades hospitalares e eu quero compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento, tá bom? Então, peço que fique até o fim desse vídeo, que no final desse vídeo eu tenho também uma surpresa para vocês, ok? Então vamos lá. Além da atuação, gente, da odontologia na redução das infecções respiratórias, e essa atuação ela é muito importante, eu mostrei para vocês na nossa segunda videoaula, o dentista ele pode atuar também em outras frentes dentro desse ambiente, tá? Pode atuar também na realização de intervenções odontológicas, visando a eliminação de focos de infecção. Então, vou mostrar alguns casos para vocês. Pode atuar junto à equipe multidisciplinar no auxílio de diagnósticos de doença. Essa atuação também é muito importante, tá? E também prevenindo ou tratando traumas de cavidade oral que são tão comuns dentro do ambiente crítico, ok? Nesse primeiro caso, gente, esse paciente, ele é um paciente diabético, tá? Diabético tipo 1 descompensado. Ele, por alguns sinais e sintomas da descompensação da diabetes, procurou uma unidade de pronto atendimento aqui em Fortaleza e com a realização da avaliação clínica, médica e avaliação de alguns exames laboratoriais, esse paciente ele foi regulado para o hospital que eu trabalho, tá? Esse paciente, quando ele foi regulado, ele já foi imediatamente regulado para internamento na unidade de terapia intensiva, porque até então não se sabia qual o motivo, qual a causa dessa descompensação de diabetes, tá? Se investigou algum foco de infecção pulmonar, se investigou algum foco de infecção cutânea, e na verdade o tratamento com antibiótico que esse paciente estava fazendo era um tratamento empírico, não se sabia qual seria o foco dessa infecção, que os exames laboratoriais preliminares, como por exemplo o hemograma completo, demonstrava que aquele paciente estava com a leucocitose importante, portanto com algum foco de infecção, mas não se conseguia diagnosticar qual seria esse foco, tá? Para vocês terem uma ideia, o paciente ele tinha 16.800 leucócitos durante o internamento por milímetro cúbico de sangue, tá? Só lembrar que os valores de referência ali normais são em torno de 4.000
a 12.000 células por milímetro cúbico. Essa leucocitose estava relacionada muito às custas da neutrofilia, do aumento do número de neutrófilos, que estava em torno de 13.608 células por milímetro cúbico. E esse paciente, dentro da avaliação laboratorial que ele fez, ele também tinha uma alteração significativa da proteína C reativa, né? Estava em torno de 20,52 miligramas por decilitro. Só lembrar que o valor de referência ali seria até 0,5 miligramas por decilitro. A dosagem dessa proteína, quando ela está aumentada, ela está muito associada a algum processo inflamatório que existe naquele momento no organismo do paciente, e essa inflamação ela pode estar relacionada a uma infecção, principalmente se nos exames laboratoriais demonstram que esse paciente está com uma leucocitose e com uma neutrofilia. Então, se sabia que esse paciente tinha uma infecção, mas não se sabia qual era essa infecção, e que essa infecção ela estava associada ao quadro de descompensação de diabetes do paciente. Como no hospital existe uma avaliação de rotina da cavidade oral dos pacientes que são admitidos na unidade, com a avaliação odontológica, pôde-se perceber que aquele paciente ele tinha alguns focos agudos de infecção dentária em cavidade oral. Então, a gente pôde observar que o paciente ele tinha presença de abscesso dento-alveolar com algumas fístulas, por exemplo, nesse central que vocês estão percebendo aqui, tá? O paciente tinha uma gengivite generalizada, a gente vê esse eritema na gengiva marginal ao redor dos dentes e próximas a essas áreas com bastante cálculo, então tinha uma doença periodontal aí generalizada. E quando a gente pediu o paciente para abrir a boca, a gente viu que aquele processo infeccioso dentário ele não estava só associado ao incisivo central superior, mas também estava associado a um dente molar posterior do lado direito, tá? Então o paciente também tinha um abscesso, nessa foto não dá para ver esse aumento de volume, esse empiema associado a esse dente, mas o paciente também tinha uma infecção aguda relacionada a esse molar inferior do lado direito, tá bom? Então, diante dessa avaliação, a equipe ela foi logo informada que essa infecção, esse quadro infeccioso que o paciente apresentava, que estava descompensando a diabetes, que foi o motivo do internamento do paciente, provavelmente esse foco infeccioso ele estava na cavidade oral do paciente, tá? Essas infecções relacionadas aos dentes, incisivo central e molar, mas também a doença periodontal que a gente pôde observar nesse paciente. Então, a partir daí, o cirurgião dentista, junto com a equipe multidisciplinar, se programou remover os focos de infecção do paciente, que seriam as unidades dentárias relacionadas aos abscessos dento-alveolares, e realizar o tratamento periodontal, tá? Então, o plano terapêutico foi antibiótico terapia. O paciente já estava fazendo antibiótico terapia, só que essa antibiótico terapia ela foi modificada, já que se considerou que os focos da infecção eram focos orais de infecção. Os procedimentos periodontais e cirúrgicos foram programados e, depois que esse tratamento ele foi feito, a gente pôde observar uma melhora significativa dos parâmetros clínicos e laboratoriais do paciente, tá? Então, para vocês terem uma ideia desse acompanhamento pós-tratamento, os leucócitos do paciente reduziu lá de 15, 16 mil para 9.900 células por milímetro cúbico após o tratamento. Então, essa quantidade se normalizou. O número de neutrófilos também reduziu para 5.049 células por milímetro cúbico. E a proteína C reativa, que estava muito alta no momento do exame laboratorial, depois do tratamento odontológico, 7 dias após, o paciente ele já estava com a proteína C reativa em 1,64 miligramas por decilitro, tá? Então, aqui a gente demonstra o quanto foi importante a atuação do cirurgião dentista, a equipe de odontologia, na remoção de focos de infecção do paciente que estava hospitalizado, para melhorar os parâmetros clínicos e laboratoriais para que esse paciente ele pudesse
ter uma melhora muito mais rápida e uma alta hospitalar muito mais rápida do que se não tivesse uma equipe de odontologia. Então, imagine que em UTIs, que ainda é muito frequente pelo Brasil, que não tem uma atuação de equipe de odontologia, imagine que um paciente com esse perfil não se chegasse ao diagnóstico do foco de infecção que estava causando a descompensação da diabetes. Tá? Então, uma rotina de exame clínico pelo cirurgião dentista nos pacientes que são admitidos em unidades críticas, especialmente a UTI, são de fundamental importância para diagnosticar esse tipo de situação e otimizar o tratamento da equipe multidisciplinar em vários pacientes que são assistidos por essas unidades. Esse caso agora é um caso em que o dentista ele foi fundamental para auxiliar a equipe multidisciplinar que estava acompanhando esse paciente no diagnóstico da doença que foi motivo do internamento da paciente, tá? Essa paciente, ela foi regulada de uma unidade de pronto atendimento para o hospital que eu trabalho, uma paciente do sexo feminino, uma paciente jovem de 30 anos, e o motivo da procura dela na unidade de pronto atendimento foi devido a um edema em membro inferior direito, tá? Essa paciente ela foi regulada para o hospital porque se imaginava na unidade de pronto atendimento que aquele edema em membro inferior direito se tratava de uma TVP, de uma trombose venosa profunda. Então essa paciente ela foi regulada para o hospital porque no hospital ela teria condição de realizar uma ultrassonografia com Doppler venoso, tá? Para justamente confirmar ou descartar a trombose venosa profunda como causa daquele edema em membro inferior direito, tá? Nessa ocasião em que a paciente foi internada, fez o ultrassom do membro inferior direito, não se identificou o trombo. Então, na verdade, se descartou a trombose venosa profunda, que tinha sido a primeira hipótese da equipe, tanto na unidade de pronto atendimento, como a equipe que recebeu essa paciente na atenção terciária no hospital. Tá? Foi programado, portanto, uma tomografia computadorizada da paciente, tanto de abdômen como pelve, tá? E na tomografia nós tivemos as seguintes observações. Tanto o fígado e baço estavam de dimensões aumentadas, exibindo formações nodulares, e uma massa expansiva de limites imprecisos envolvendo a aorta abdominal, a veia cava inferior, os vasos ilíacos e femorais do membro inferior direito. Então, através da tomografia, se pôde perceber que a paciente tinha uma massa expansiva que estava pressionando algumas estruturas venosas importantes, tá? Como a aorta abdominal, como veia cava inferior, vasos ilíacos e femorais. E essa compressão vascular dessa massa expansiva era que estava gerando esse edema em membro inferior direito. Na avaliação de rotina da equipe de odontologia, ao exame da cavidade oral, foi observado que a paciente ela tinha um edema em lado esquerdo, na mandíbula, em região posterior. Tá? Então, se tinha um aumento de volume gengival nessa região, o paciente não sabia ao certo dizer o tempo de evolução desse aumento de volume, mas o que nos chamou muito a atenção é que a palpação, esse tecido ele era firme, não era um tecido flutuante, como se tivesse líquido dentro, então a gente já de certa forma descartou a possibilidade desse aumento de volume ser por conta de um abscesso dentoalveolar e nessa massa firme, essa massa firme estava associado a alguns dentes, tá? Premolares e molares,
da região inferior, tá? Da região de mandíbula. E uma característica importante é que esses dentes eles estavam com bastante mobilidade. Tá? Todos esses dentes premolares e molares eles estavam com mobilidade grau 3. Apesar da paciente ela não saber ao certo dizer o tempo de evolução desse aumento de volume, quando a gente comparava a situação específica que foi avaliada com os outros dentes e o remanescente do tecido gengival, a situação era absolutamente normal. Os outros dentes eles não apresentavam mobilidade, não tinha aumento de volume gengival e não se tinha uma presença de doença periodontal, de cálculo, que justificava uma doença periodontal tão agressiva que pudesse ser a causa dessa mobilidade dentária. Como na avaliação do prontuário, na anamnese, a gente pôde observar que essa paciente ela estava em investigação para esse edema de membro inferior direito e que na tomografia computadorizada se viu uma massa expansiva em região abdominal, nos despertou a possibilidade desse aumento de volume ser, na verdade, uma neoplasia maligna, que tem um crescimento rápido e está associado à reabsorção óssea e à presença de mobilidade dentária. Então, a nossa primeira ação foi conversar com a equipe e ver a possibilidade de realizar uma biópsia incisional nessa paciente para tentar contribuir para o diagnóstico, tá? Já que fazer uma biópsia de uma massa expansiva abdominal, ela requer muito mais risco, tá? E fazendo essa avaliação, poderia ser que esse aumento de volume na região da cavidade oral pudesse estar relacionado, na verdade, com essa massa expansiva abdominal. Então, foi isso que a gente fez, tá? Para vocês terem uma ideia, uma avaliação pré-operatória logicamente foi realizada. A paciente ela estava com anemia bem importante, com hemoglobina de 7,3, com hematócrito de 21,9%. Estava com os leucócitos ali numa faixa normal de quantitativa, neutrófilos também, plaquetas, INR e TTP. Então, o que mais nos chamou a atenção foi realmente a anemia, mas isso não impossibilitou a realização da biópsia incisional. A biópsia incisional foi realizada, 2 fragmentos foram removidos. No momento da realização da biópsia, pôde-se perceber que, apesar de um tecido firme, era um tecido, de certa forma, friável durante a incisão, tá? Essas peças foram encaminhadas para o estudo histopatológico e recebemos como laudo que essas peças, esse aumento de volume, na verdade, se tratava de uma neoplasia maligna de origem linfocitária. Tá? E essa análise histológica, ela veio sugerindo uma análise imunohistoquímica mais específica, com a utilização de alguns marcadores, para se chegar a uma tipificação dessa neoplasia maligna, tá? Mas fazendo a junção das características clínicas com as características laboratoriais de biópsia, tá? De estudo histopatológico, estava bem claro para a equipe que, na verdade, a paciente tinha linfoma, tá? Então, vocês podem perceber, e quando a gente conversa com alguns colegas que atuam a nível hospitalar, é muito comum o aparecimento de lesões secundárias de alguma neoplasia maligna em cavidade oral e muitas vezes a identificação daquela lesão secundária pelo dentista ela é de fundamental importância muitas vezes para o diagnóstico final da condição da paciente, como aconteceu nesse caso, tá? Então, o dentista aqui ele foi fundamental para ajudar no diagnóstico da condição que foi a causa, o motivo do internamento da paciente. Essa outra paciente, uma paciente jovem de 11 anos que estava internada no setor de pediatria
do hospital que eu trabalho, e eu noto, eu observo que muitas vezes o dentista ele é muito solicitado para avaliar pacientes que apresentam edema em região de face. Então, durante a avaliação médica, a equipe logo desconfia que, na verdade, quando essa paciente tem algum edema em região orofacial, que esse edema ele pode estar relacionado com uma infecção dentária, né? Que se trata de um abscesso de origem odontogênica, tá? Então, por várias vezes, a nossa equipe ela é muito chamada para dar parecer quando os pacientes ele tem edema, como nessa paciente jovem. Então, a paciente de 11 anos que tinha um edema em região submandibular, do lado esquerdo, tá? Um edema bem firme à palpação, tá? E que a paciente, nesse momento, ela não tinha dor à palpação. Fizemos uma avaliação intrabucal e, logo na avaliação, a gente pôde perceber que a paciente ela tinha uma boa condição de saúde bucal, uma boa condição de saúde dentária, né? A gente percebe que a língua dela tem um pouco de saburra, mas é bem comum a gente encontrar isso nos pacientes internados, porque há uma piora muito significativa da condição de saúde bucal, tá? Por vários motivos, tá? Então, quando a gente avaliou os dentes, a gente pôde perceber que, na verdade, era muito improvável que aquele edema, na verdade, ele tivesse uma origem odontogênica, tá? Nós temos aí diversos serviços de odontologia hospitalar pelo país e é muito interessante a troca de experiência, tá? A gente tem até um grupo de odontologia hospitalar que tem vários profissionais de todo o Brasil, tanto de odontologia hospitalar como de odontologia domiciliar, e a gente troca bastante experiência, mas nem todos os hospitais têm os mesmos recursos e a mesma infraestrutura, tá? No hospital que eu trabalho, por exemplo, a gente não tem um raio-x periapical. E no início, nessas situações, a gente solicitava muito um raio-x oblíquo de mandíbula para tentar ver ali algum processo infeccioso dentário, alguma cárie, mas a gente com o tempo pôde perceber que é um exame que não traz tanta informação. Então, o clínico ele tem que ser, o exame clínico tem que ser muito bem feito, já que ele vai ser muito forte perante as nossas condutas, tá? Então, nesse caso, avaliando a condição dentária da paciente, avaliando o histórico de dor que essa paciente tinha, na verdade não tinha nesse dente, era muito improvável que esse edema ele fosse de origem odontogênica. Nessa região de fundo de sulco, quando a gente palpava, a gente via que não tinha aumento de volume, a paciente ela não sentia dor à palpação quando a gente palpava fundo de sulco, quando palpava o dente, quando a gente fazia percussão. Então, assim, ficou claro para a gente que era improvável que esse aumento de volume estivesse relacionado a uma infecção odontogênica, tá? Partindo também do princípio que na avaliação laboratorial sanguínea, no hemograma completo, a quantidade de leucócitos que a paciente tinha estava dentro da faixa normal, tá? De 6.200 leucócitos, células brancas por milímetro cúbico. Se a gente tivesse ali uma infecção odontogênica, tivesse causando aquele edema ou empiema importante, provavelmente estava associado a uma leucocitose, estava associado à febre, estava associado a bastante sintomatologia dolorosa, que não foi o caso, tá? Nesse corte que a gente observa, a gente vê tomográfico, a gente vê que nesse aumento de volume, a gente vê várias lojas, vários locos nessa região de aumento de volume que pode estar preenchido por líquido, né? Já que a gente observa essa hipodensidade dentro dessas lojas, digamos assim, nesse aumento de volume. Então, possivelmente há líquido relacionado a esse aumento de volume, mas a gente descartou que esse aumento de volume ele estava relacionado à infecção odontogênica, conversou com a equipe e a equipe começou a investigar outros processos que poderiam estar associados à paciente, tá? Um dos processos que foi considerados pela equipe foi
uma tuberculose, uma TB extrapulmonar ou uma tuberculose ganglionar, tá? Que pode ser também relacionado ao aumento de volume nessa região submandibular, em região de gânglios ou nódulos linfáticos cervicais, tá? Um dos exames para se conseguir chegar a esse diagnóstico de tuberculose ou pulmonar ou extrapulmonar é a reação intradérmica, é o PPD, tá? E nesse caso específico da paciente, o PPD ele foi reagente, tá? Foi reator forte superior a 10. Então, no caso da paciente, foi 15, tá? E aí a equipe, avaliando todo o contexto, se chegou ao diagnóstico de tuberculose ganglionar, que é uma tuberculose extrapulmonar. Então, eu mostrei esse caso porque muitas vezes o dentista ele é solicitado para também ajudar no diagnóstico de várias condições e descartar algumas condições odontogênicas, que na verdade são as primeiras hipóteses levantadas pela equipe médica que acompanha o paciente quando o paciente tem algum edema em região de face, tá? Essa outra paciente também procurou uma unidade de pronto atendimento, tá? Com sintomas respiratórios e lesões bucais, e também nesse caso o dentista foi fundamental. Na unidade de pronto atendimento que essa paciente procurou, ela teve a felicidade de, nessa mesma unidade, também ter um cirurgião dentista. Então, essa paciente, ela primeiro foi ser avaliada pelo médico, já que essa paciente ela tinha também sintomas respiratórios, e logo em seguida ela foi avaliada por um cirurgião dentista, já que ela tinha também as lesões bucais, tá? Então, o cirurgião dentista ele pôde observar que a paciente ela tinha essas lesões tanto em rebodo alveolar superior do lado direito, em gengiva livre e gengiva inserida na região vestibular, tá? E a paciente também tinha lesão na região de palato, já na região ali de interseção entre palato duro e palato mole. Então, regiões, algumas áreas bem eritematosas, algumas elevações nodulares, tá? Um padrão granulomatoso típico, né? Na verdade, que poderia estar associado a um padrão de lesão infecciosa ou poderia estar associado a um padrão de lesão maligna, tá? Considerando que muitas vezes essas lesões infecciosas elas podem se parecer, se assemelhar com o próprio carcinoma de células escamosas, tá? Lógico que o que vai mudar aí muitas vezes é o tempo de evolução da paciente e a avaliação de uma maneira geral, tá? Então essa paciente também tinha sintomas respiratórios, tá? Pela condição clínica da paciente, a paciente ela foi regulada para o hospital. Depois que essa paciente internou lá no Hospital Valdemar Alcântara, foi solicitado um parecer do cirurgião dentista, tá? Então, quando a gente avaliou, quando a gente viu essas lesões, quando a gente viu a manifestação do quadro pulmonar e avaliou também, né, conversou com o médico sobre a história pregressa da paciente, a gente considerou que essas lesões elas poderiam se tratar de uma lesão infecciosa, tá? Ou de uma lesão de origem bacteriana ou de uma lesão de origem fúngica, tá? Confesso para vocês que a equipe inicialmente desconfiou que a paciente ela poderia estar com TB, tá? Com tuberculose, com também manifestação extrapulmonar, tá? Quando a gente decidiu realizar a biópsia, uma das possibilidades realmente foi de uma lesão oral de tuberculose, tá? Mas com o laudo histopatológico a gente teve outro diagnóstico, tá? Essa paciente ela também tinha, além dos sinais pulmonares de infecções, ela também tinha hidrocefalia e tinha alterações suprarrenais. Então isso estava de certa forma orientando muito para o diagnóstico de tuberculose pulmonar e extrapulmonar pela equipe, tá? Só que essa paciente ela tinha uma resposta
antituberculínica, né, que seria o PPD negativa, tá? E não se identificou o bacilo através do exame do SCAR. Então, na verdade, o diagnóstico ainda estava muito incerto. Quando foi feita a realização da biópsia da lesão de boca, se chegou ao diagnóstico de uma infecção fúngica profunda causada por um micro-organismo leveduriforme sugestivo de paracoccidioidomicose, né? Um nome bem difícil de pronunciar. Então, na verdade, uma lesão de paracoco, assim é mais fácil pronunciar, que é uma lesão de origem fúngica que também podem acometer a cavidade oral dos pacientes. Pode ter lesão pulmonar associada também à manifestação oral. Então, através da biópsia de uma lesão da cavidade oral, o diagnóstico aqui ele foi determinante, ele foi fechado e a partir daí a paciente ela pode ser tratada de forma eficaz. Lembrar que o tratamento para tuberculose pulmonar ou extrapulmonar é diferente de um tratamento para uma lesão antifúngica. Então, esse diagnóstico feito pela equipe de odontologia foi fundamental para que a paciente iniciasse o tratamento com antifúngico e aqui alguns dias depois do tratamento com antifúngico. Então, a gente observa que há uma regressão aqui muito importante dessas lesões, tá? Então, a equipe de odontologia aqui foi fundamental para o diagnóstico, tá? Diante desses casos clínicos que eu já apresentei para vocês, a gente vê que é muito importante, apesar de odontologia hospitalar ser uma área de atuação, é muito importante que o dentista ele tenha uma boa base de estomatologia e tenha uma boa base de semiologia, tá? Tanto semiologia clínica quanto laboratorial. Então, é muito importante. E nos cursos que a gente vai ter de odontologia hospitalar, esses cursos eles vão aprofundar nessa avaliação clínica, nessa avaliação laboratorial, para realmente os dentistas desenvolverem essa capacidade de interpretar esses exames de uma maneira mais resolutiva e mais fiel, né? Não só ler o exame, mas saber interpretar. Então, nos cursos de odontologia hospitalar, que a gente vai divulgar para vocês, a gente vai ter aula tanto de exame clínico, quanto de exame laboratorial, tanto sanguíneo, quanto de imagem, justamente para a gente conseguir esse discernimento para ajudar no diagnóstico. Tá? É muito importante ter essa base, tanto clínica quanto laboratorial. Tá? Outro tipo, gente, de atuação do cirurgião dentista dentro das unidades críticas, como a UTI, é atuar na prevenção e tratamento de lesões bucais de origem traumática, que são muito comuns nesse ambiente. Tá? E aqui eu trouxe alguns casos clínicos para vocês. Essa paciente, por exemplo, foi um caso bem interessante, porque ao visitar a unidade, ao visitar os pacientes, ao ver essa paciente, me chamou a atenção esse sangramento oral que ela tinha, tá? E se vocês observarem com bastante boa vontade, vocês vão perceber que o lençol que está apoiando a cabeça da paciente, ele está com sangue, tá? E aí, quando eu conversei com a equipe médica, se eles já tinham visto esse sangramento, né, eles me disseram que provavelmente esse sangramento era pelo quadro hematológico da paciente e por algum tipo de lesão que essa paciente tinha no trato gastrointestinal, tá? Aquilo me deixou um pouco encucado, digamos assim, e durante a avaliação de rotina dos pacientes que são admitidos na unidade, eu pude perceber que, na verdade, o foco desse sangramento não era do trato gastrointestinal da paciente, não era um sangramento baixo, e sim um sangramento em soalho de boca. Tá? Então, existia ali uma laceração nos tecidos abaixo da língua, no soalho de boca. Então, na verdade, esse era o foco daquele sangramento. Para vocês terem uma ideia, essa paciente ela já tinha feito endoscopia, tá? Continuava com sangramento ali
por mais de 24 horas, e a gente ainda não tinha avaliado essa paciente, tá? E essa paciente ela já estava até fazendo reposição de fator e reposição de plaqueta por causa desse sangramento. Então, olha como é importante essa avaliação clínica odontológica nessas unidades críticas, já que lesões traumáticas são bastante comuns. Na verdade, se tratava de uma laceração, a foto não está muito boa para vocês verem, mas era uma laceração em mucosa de soalho de boca, que pode ter acontecido durante a intubação, já que a intubação é um procedimento que, quando ele é feito de urgência, né, quando ele não é feito de forma eletiva, pelo estresse dessa situação, pela inexperiência do médico que vai realizar a intubação, esses traumas eles podem ocorrer pelo tubo, pela utilização do laringoscópio. Então, são lacerações, são traumas que podem ocorrer tanto em mucosa quanto em tecido dentário, tá? Então, a gente identificou essa lesão traumática e imediatamente a gente programou a sutura dessa região que estava com laceração e aí a gente controlou o sangramento e esse sangramento não foi mais um problema durante o internamento do paciente. Então, fique sempre atento a essas lesões traumáticas que podem ser oriundas do processo de intubação orotraqueal, tá? Outra questão também muito comum são os pacientes que internam nas UTIs com aparelho ortodôntico, tá? Durante o internamento, dependendo da gravidade do paciente, principalmente se esse paciente ele precisar de uma intubação orotraqueal, esse aparelho ortodôntico ele pode servir como um foco de retenção de placa dental, então pode ser muito difícil para a equipe de enfermagem, a equipe de odontologia realizar a higiene oral, tá? E a presença desse aparelho ortodôntico junto ao ressecamento, junto ao apertamento de boca do paciente, pode ser um foco de várias lesões traumáticas, várias ulcerações que podem surgir no lábio ou na mucosa jugal do paciente. Então, em algumas situações, dependendo da avaliação do cirurgião dentista, do custo-benefício, é interessante que se remova esse aparelho ortodôntico, já que ele pode ser a causa dessas várias lesões traumáticas que podem surgir em um paciente internado em unidade de terapia intensiva. Então, esse caso foi um dos casos que se recomendou a utilização do aparelho ortodôntico para melhorar melhorar essas lesões traumáticas que surgiram durante o internamento. Isso não quer dizer que para todos os pacientes de UTI que tem aparelho ortodôntico precisa fazer a remoção, não. Precisa realmente de uma avaliação e avaliar o custo-benefício em que a presença daquele aparelho ortodôntico tem na saúde bucal da paciente que está internada, tá? Esse paciente ele está fazendo aqui, gente, uma ventilação mecânica não invasiva, ou seja, ele está ligado a um ventilador, existe um circuito, existe uma máscara, mas não existe um device invasivo, não existe um tubo orotraqueal e não existe uma cânula de traqueóstomo, tá? Geralmente, pacientes que estão intubados, pacientes que estão com a extubação programada e se faz a extubação, nas primeiras horas, esses pacientes eles ficam com essa máscara, que nesse caso é uma máscara chamada de full face, tá? Que ficam ligados ao ventilador e existe uma pressão positiva de oxigênio, tá? Essas máscaras, gente, são muito boas para o paciente, para evitar o desconforto respiratório nessas primeiras horas depois da extubação. No entanto, são máscaras que são muito fechadas, tá? E essa pressão positiva de ar, de oxigênio, ela leva a um intenso ressecamento da cavidade oral dos pacientes. Então, aqui a gente não é o mesmo paciente, mas a gente vê um lábio bastante ressecado, já com algumas ulcerações surgindo por causa desse ressecamento. E esse ressecamento ele é muito comum em pacientes de UTI, tá? Tanto por usarem VNI, que são essas máscaras de ventilação não invasiva, ou máscara de Venturi, ou máscaras para nebulização, o próprio ambiente da UTI com ar-condicionado
Muitas vezes o paciente ele fica com a boca aberta, o paciente ele não está se hidratando por via oral, não está bebendo água. Então, assim, são vários motivos que levam a esse ressecamento, tá bom? E aí, a equipe de odontologia que ele é fundamental para evitar esse ressecamento, para minimizar esse ressecamento e prevenir o aparecimento dessas úlceras que podem surgir na cavidade oral do paciente. Eu lembro bem que quando eu iniciei os atendimentos na UTI do hospital que eu trabalho, do hospital público que eu trabalho, era muito comum eu identificar essas ulcerações traumáticas na cavidade oral do paciente. E estabelecendo um protocolo de cuidados orais, né, que envolve tanto a higiene oral quanto a lubrificação das mucosas, hoje em dia, praticamente, a gente não tem mais essas lesões traumáticas surgindo pelo ressecamento, tá? Por isso que é muito importante incluir no protocolo de cuidados orais também a lubrificação. Então, lá a gente construiu um procedimento operacional padrão, que é um POP, tá? E no nosso POP, um dos resultados esperados é a hidratação dos tecidos intrabucais e peribucais. E lá no hospital a gente tem alguns componentes que a gente usa para fazer essa lubrificação. A gente tem o óleo de tocoferol, a gente tem a própria saliva artificial, tá? Eu sei que outros hospitais aí pelo Brasil utilizam outros lubrificantes, uma mistura de vaselina com lanolina. Tem hospitais que utilizam o Bepantol labial. Existem, então, diferentes tipos de lubrificantes. Os próprios AGEs, né, que são os ácidos graxos essenciais, que são óleos muito comuns em hospitais utilizados para o tratamento de úlceras de decúbito, né? São aquelas úlceras que surgem em pacientes que ficam muito tempo deitados, que são os pacientes restritos em unidades críticas. Esses óleos também podem ser usados para a lubrificação dos tecidos bucais, ok? Então, aqui alguns exemplos. Nessa seringa a gente tem saliva artificial, a gente tem o AGE-TCM, que esse tipo de AGE ele é usado pela nutrição, ele pode ser utilizado em cavidade oral, não tem problema. A gente tem o tocoferol, que são essas cápsulas gelatinosas, antioxidantes, que dentro tem o óleo, que a gente pode usar também para lubrificação. E a gente tem alguns óleos também usados na rotina hospitalar, como o próprio óleo de girassol, que pode ser utilizado para a lubrificação dos tecidos bucais externos, né, dos lábios principalmente, ok? Outra ferramenta também que é o braço direito de um dentista que atua com odontologia hospitalar é a utilização do laser de baixa intensidade, tá? Então, em pacientes que apresentam essas lesões traumáticas, o laser ele é fundamental para o tratamento dessas úlceras, né? Então, um paciente em que não se tem um protocolo de cuidados bucais, não tem a intervenção odontológica, essas úlceras elas demoram muito a cicatrizar, considerando a condição clínica do paciente e o ambiente que esse paciente está exposto, tá? E essas ulcerações elas podem ser porta de entrada de outros micro-organismos, o que pode agravar ainda mais a situação do paciente. Então, por isso que é tão importante a gente encurtar o tempo de cicatrização, tá? Em pacientes que estão conscientes, orientados, reduzir também a sintomatologia é fundamental no acompanhamento odontológico desses pacientes. Então, o laser ele pode ser utilizado nessas situações, pode ser utilizado em tantas outras situações. Então, profissionais que trabalham em serviços hospitalares em que a oncologia é muito forte, esses pacientes podem desenvolver mucosite em ambiente de unidades críticas e o laser ele pode ser muito utilizado também para o tratamento das mucosites, tá? Aqui foi um dos pacientes em que foi bem impactante para mim, que foi um dos primeiros pacientes que eu tive dentro da unidade de terapia intensiva, quando eu iniciei o serviço de odontologia hospitalar, que quando eu passei no leito desse paciente, eu observei essa situação. Então, era um paciente grave, era um paciente que estava em intubação orotraqueal, um paciente que estava sedado, que estava inconsciente, que estava se alimentando por sonda enteral, tá? Mas o que me chamou a atenção foi essa condição que vocês observam aí na fotografia. Então, a gente vê aí sangramento, a gente vê a presença de coágulos, a gente vê dentes
que estão girovertidos aí, e durante a avaliação clínica eu pude perceber que, na verdade, se tratava aí de um paciente que tinha tido uma fratura tanto dentária quanto uma fratura da tábua óssea, né? Então, possivelmente, o processo de intubação aqui ele foi bem traumático e esse processo de intubação levou à fratura dento alveolar, né? Então, esses dentes que a gente vê aí, na verdade, estavam com fratura dental alveolar. Esse sangramento, na verdade, ele vinha do tecido gengival que tinha sido lacerado durante essa fratura e esse paciente ele já estava aí há algumas horas já nessa situação e nada tinha sido feito até então, né? Então, na avaliação clínica de rotina do cirurgião dentista, aqui é outro caso clínico de trauma durante a intubação, a gente pôde realizar a higiene oral, tirar todo esse coágulo, limpar os dentes, remover os dentes que estavam praticamente avulsionados na cavidade oral do paciente e realizar a sutura dos tecidos lacerados, né? Então, aqui outra situação de trauma que pode ser comum em unidades de terapias intensivas. Aqui só um trabalho mostrando que traumas nessa região de incisivo central superior são bem comuns, tá? São áreas de alto risco num procedimento de intubação. Então, aqui um trabalho que reportou vários casos de anestesia ao longo de bastante tempo, de 14 anos, e pôde ver as áreas de cavidade oral, né, que estão mais associadas a traumas, né? Então, aqui em vermelho, a região que está mais associada a trauma dental-alveolar, que é uma região de alto risco, são as regiões de incisivo central superior. Então, sempre ficar atento durante a avaliação clínica, tá bom? Aqui outros casos de traumas em tecidos moles, tá? Pacientes também de UTI. Então, pacientes que estão nessas unidades que estão com algum grau de sequela neurológica, tá? E especialmente por um AVC ou um AVE, é muito comum que esses pacientes apresentem essa rigidez muscular em músculos mastigatórios, tá? Esse trismo importante que muitas vezes pode estar associado a trauma em língua, tá? Então a gente vê aqui um paciente que estava com bastante edema de língua provocado pelo trauma. Aqui outra paciente também que estava com uma laceração na língua por causa do trauma dos incisivos, dos dentes anteriores superiores e dos dentes anteriores inferiores, né? Então, esses dentes estavam funcionando como verdadeiras lâminas de corte e provocando essa laceração na língua dos pacientes. Então, trauma em língua também é bastante comum durante o internamento em unidades críticas em pacientes com alguma sequela neurológica que tem associado trismo, que tem associado espasmos na musculatura mastigatória. E são casos bem desafiadores de se fazer as intervenções, tá? Geralmente se começa por medidas mais conservadoras, tá? Então, quais seriam essas medidas conservadoras? Utilização de protetores bucais, né? Aqueles protetores que são utilizados por lutadores podem ser utilizados nessas situações como medida conservadora. O uso de toxina botulínica também é uma medida conservadora que relaxa a musculatura e também pode ser uma opção para tratar essas condições, mas existem situações em que esses tratamentos conservadores eles não funcionam e o tratamento radical ele pode ser o único tratamento para dar resolutividade a essas situações, tá? E quando eu falo em tratamento mais radical, esses tratamentos certamente são tratamentos cirúrgicos, né, que envolvem remoção de unidades dentárias relacionadas ao trauma, que envolvem glossectomias parciais em caso de línguas que estão bastante laceradas e que já há tecido necrótico ali associado, tá bom? Então são traumas também que podem acontecer em pacientes com sequela neurológica, ok? Outras lesões bucais comuns em ambiente crítico são candidoses, a gente já comentou isso em aulas anteriores. Pacientes que estão nessas unidades críticas são pacientes geralmente
Pode ser, depende do perfil da UTI, pacientes idosos, pacientes que têm uma redução da imunidade, e aí os pacientes estão em um ambiente que tem ar-condicionado, que ficam com a boca aberta. Então, tudo ali se transforma em um conjunto de situações que predispõem o paciente a infecções oportunistas, como as infecções fúngicas, né? Então, aqui uma fotografia de uma paciente da UTI com uma candidíase pseudomembranosa, né? Quando a gente removeu essa membrana branca que estava sobre a língua, a gente pôde perceber como a mucosa estava irritada, né? Muitas vezes até sangra. Então, esses pacientes eles devem ser tratados com antifúngicos para se resolver essas lesões fúngicas. Então, foi o que foi feito. O paciente começou a fazer antifúngico tópico, tá? O que mais a gente usa é a amistatina, mas tem o Dactarin gel também que pode ser utilizado para tratar, para ser uma tentativa de resolver essas infecções fúngicas superficiais, né, como a candidíase pseudomembranosa. Há casos que não há resposta com o tratamento tópico, né, uma infecção refratária, e aí nesses casos vale a pena, junto com a equipe médica, junto com o infectologista, também utilizar antifúngicos sistêmicos em algumas situações, tá? Aqui é outro paciente, um paciente que estava na UTI, estava na unidade de isolamento, né? Esse paciente tinha um diagnóstico de tuberculose pulmonar e estava com algumas lesões orais. Então, vocês observam nessa foto que as técnicas de enfermagem até colocaram ali uma gaze sobre a boca desse paciente. Quando a gente foi avaliar o paciente, a gente observou que o paciente tinha várias lesões ulceradas, né? Lesões com bordos elevados, com secreção amarelo esverdeada, tá? Com essas áreas mais sangrantes no seu interior, dispersas por toda a região labial inferior e labial superior, tá? Como a gente viu no caso anterior, infecções oportunistas são infecções que podem acontecer e podem ser comuns em pacientes críticos, tá? E algumas dessas infecções, elas mudam muito o padrão quando elas acometem pacientes com um déficit importante da imunidade, certo? Então, quando a gente tem um pouquinho de experiência em estomatologia e a gente avalia a presença dessas lesões em um paciente imunocomprometido, a gente, dentro do rol das hipóteses clínicas diagnósticas, vem a hipótese de ser uma lesão de origem viral, tá? Ou por herpes simples, que seria o mais comum, ou por Epstein-Barr, ou por varicela, então, que seria o herpes zoster. Então, a gente fica bem atento a essas lesões virais que podem ocorrer em pacientes imunossuprimidos, tá? Não parecia ser úlceras traumáticas, tá? Esse paciente ele não estava entubado, ele estava traqueostomizado, não tinha fixação ali, tá? Essa secreção purulenta dá uma sensação de que tinha ali associado a essas ulcerações infecção secundária bacteriana, tá? Então justificaria essa presença dessa secreção, mas uma das hipóteses diagnósticas e o que a gente investiu e investigou foi de se tratar, na verdade, de infecção viral, tá? Quando a gente, lá no hospital, tem como hipótese diagnóstica de uma infecção viral em cavidade oral, a gente faz um painel para descobrir qual é o vírus que está associado àquela condição, tá? Se é o herpes simples do tipo 1 ou 2, ou se tem ali herpes zoster associado, se tem varicela, se tem Epstein-Barr. Então a gente faz um painel ali de IgG e IgM para tentar identificar qual é o vírus que está associado àquela infecção. Nesse caso, o paciente ele teve tanto anticorpos IgM, HSV1 e 2 positivo, quanto IgG anticorpos HSV1 e 2 positivo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, no caso do IgG positivo, quer dizer que esse paciente ele já teve contato com herpes simples tipo 1 e tipo 2. Esse contato ele pode ser um contato prévio ou, menos comumente, um contato mais imediato, tá?
mas o IgM, o anticorpo IgM positivo, aí não, aí já traz uma informação importante que aquele paciente ele tem um contato imediato com esse vírus, tá? Então, quando a gente junta essas duas informações, fica claro para a gente que, na verdade, aquilo se trata de uma lesão herpética simples, tá? Mas que com uma manifestação mais agressiva, uma manifestação atípica, já que se trata de um paciente com uma imunidade, com um déficit de imunidade importante, tá? Tanto por estar em unidade de terapia intensiva, tanto por ter uma doença, outra doença infecciosa que seria a tuberculose, tá bom? E aí, chegando a esse diagnóstico, se faz o tratamento. Vale lembrar que a sorologia para o HSV ou para qualquer outro vírus demora alguns dias para esse resultado sair. Então, muitas vezes é muito complicado esperar o resultado para começar o tratamento. Então, muitas vezes, conversando com a equipe médica e com o infectologista, se faz um tratamento empírico, tá? O que quer dizer isso? A gente começa a fazer o tratamento antes de sair a sorologia do paciente, tá? Então, quando se iniciou o tratamento do paciente, que foi com dose sistêmica de aciclovir, a evolução dessas lesões partiu para uma evolução de melhora a cada dia, tá? E quando saiu o resultado, esse resultado ele veio para confirmar que a conduta ela estava sendo adequada e finalizar ali o quadro de administração do aciclovir, tá certo? Então aqui são fotografias de alguns dias depois do início do tratamento com antiviral, com aciclovir sistêmico, tá certo? Então aqui a foto inicial e a foto final depois de alguns dias, tá? Então quando vocês virem essas lesões ulceradas em pacientes de UTI que não têm associação com trauma, que não têm associação com algum fármaco que o paciente usa, principalmente um fármaco oncológico, essas ulcerações, quando elas são variadas, quando elas são dispersas, tanto em lábio quanto em região intraoral, essas ulcerações elas podem ser resultantes de uma infecção viral no paciente internado, tá? Então é importante tratar, é importante investigar com sorologia, tá? E aí sorologia também é um exame complementar que não é muito familiar para um cirurgião dentista, tá? Então no curso vai ser também uma coisa que a gente vai abordar de uma forma bem mais profunda as sorologias que a gente tem para diferentes micro-organismos, ok? Mostrei para vocês nessa videoaula alguns casos clínicos que foram aí registrados ao longo da minha atuação em odontologia hospitalar, desde 2015 em um hospital público, tá? E esse ano eu tive o prazer de também estar participando da implementação, e na verdade esse serviço ele já está funcionando em um hospital privado desde janeiro, tá? E a minha ideia é trocar com vocês várias dessas experiências. Essa semana, durante a semana de odontologia hospitalar, então se vocês tiverem alguma dúvida, mandem as mensagens tanto no nosso Instagram, @educãodonto no privado, tá certo? Ou então através do e-mail educãodontologia@gmail.com. Vai possivelmente ter outro momento, tá? Ou na sexta-feira ou no sábado, para a gente discutir alguns desses comentários e também discutir, também divulgar um curso que a gente vai ter, tá? Para a gente aprofundar esses conhecimentos. Então, nessa oportunidade, eu vou mostrar para vocês o conteúdo programático desse curso, que está um curso bem legal, um curso bem completo, onde vai dar uma base sólida teórica para o profissional que já atua ou pretende atuar com odontologia hospitalar, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima, tá, meus amigos? Um grande abraço. Tchau, tchau.